Olá pessoal, Deus abençoe vocês, mais um Bíblia Todo Dia, hoje comentando os capítulos 13, 14 e 15 de Apocalipse. Eu falei no vídeo anterior que esses capítulos iam nos mostrar duas coisas, né? A primeira, estratégia do diabo na grande tribulação, e a segunda, como a vitória de Deus e do seu povo é uma vitória certa, né? Então o capítulo 13 vai falar sobre a estratégia e ele vai usar para isso dois personagens bíblicos que estão classificados aqui como a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Um está falando do anticristo e o outro está falando do falso profeta. Então, só para você entender, uma das estratégias do diabo, ou a principal estratégia do diabo na grande tribulação é tentar copiar Deus, né? Existe o Pai, existe o Filho, que é aquele que promove, que executa, né, a vontade de Deus e eleva a glória a Deus. Existe o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aproxima eles ao Filho que o justifica e os apresenta ao Pai. O diabo vai tentar copiar essa estratégia, porque ele é o grande dragão, ele vai então usar o anticristo para atrair, né, o crédito das multidões, e o anticristo vai elevar a glória que ele conseguir ao grande dragão. Só que o anticristo vai ter um auxiliador, que é o falso profeta, ok? Então ele vai tentar, né, copiar o que Deus é, mas no final de todas as coisas nós já sabemos que a sua estratégia fracassa. Ele acaba sendo mais uma vez derrotado por Deus. Então o capítulo 13 vai dizer assim, ó, besta que emerge do mar. Mar significa multidões, ou seja, nações e povos que estão em sua turbulência político-social. O texto diz, vi emergir do mar uma besta, está dizendo que o anticristo vai nascer no meio dessa grande crise política e social mundial. Então a gente já sabe como ele vai nascer, né? Ou de onde ele vai vir. E aí o texto diz assim, ó, tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso aqui são símbolos, né? São uma linguagem representativa para caracterizar o anticristo. Quando o texto está dizendo ali que ele tinha 10 chifres, não é que ele tinha literalmente 10 chifres, mas esses chifres, eles significam nações poderosas que estarão aliançadas ao governo do anticristo. Quando ele surgir no meio dessa crise político-social mundial, 10 nações o auxiliarão, uma confederação, né? Confederações se auxiliarão a ele, se aliançarão a ele, ok? Depois o texto diz que ele tem 7 cabeças. Se 10 chifres significam 10 nações poderosas, o que são 7 cabeças? Essas 7 cabeças representam 7 impérios que já oprimiram e venceram, né? Dominaram Israel, que são o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e o Califado Islâmico, tá bom? Então, as 7 cabeças representam, então, 7 impérios que já dominaram Israel. E depois diz que haviam também 10 diademas sobre as cabeças, ou certas autoridades. Então, se nós vimos que as cabeças são 7 impérios, esses impérios receberão alguma autoridade, ou delegarão alguma autoridade ao anticristo, tá bom? E sobre as cabeças nome de blasfêmia, ou seja, pessoas que resistiriam, blasfemariam a Deus. Aí o versículo 3 vai nos dar uma outra informação importante. Já vimos então que o anticristo vai surgir num contexto de crise mundial, político-social, mas ele vai receber o amparo, o suporte de 10 nações poderosas e vai estar ligado a 7 impérios que já atacaram Israel, oprimiram Israel em outros tempos. Aí o versículo 3 do capítulo 13 é muito importante. Por quê? Porque ele vai nos revelar quando é que o anticristo é levantado. Ele não vem do nada. Quando que eu vou saber que o anticristo está na terra, ele está atuando? Quando que eu vou saber que o anticristo já está exercendo seu, entre aspas, seu ministério da iniquidade, como diz 2 Tessalonicenses, né, a palavra do apóstolo Paulo? O capítulo 13, versículo 3 vai dizer, olha, como ele será promovido. Então, vi uma de suas cabeças. Ora, já vimos que cabeça significa um império. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, talvez falida, talvez derrotada numa guerra, golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, ele vai levantar, ele vai recuperar uma nação, ele vai, como se fosse, entre aspas, ressuscitar um império que por algum motivo
foi destruído, foi morto. Ele vai, entre aspas, ressuscitar esse império, curá-lo totalmente, e isso vai atribuir-lhe um crédito mundial, e por conta disso a terra se maravilhará com ele e o seguirá. Olha que coisa interessante. Aí o versículo 4. Então adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então veja que o ministério do anticristo é ser usado pelo grande dragão, que é o diabo, e promover esse dragão seguidores. Promover esse dragão toda a honra que ele vai conseguir. Se é que eu posso definir como honra, né, o que ele faz, de maneira alguma. Mas aí, então, a gente já tem informações de como é o anticristo. A gente vai falar muito mais aprofundado ou mais detalhado sobre ele lá no capítulo 17, mas você já tem uma introdução aí de quem é esse personagem, o anticristo. Mas o capítulo 13 também vai falar não só sobre a estratégia do diabo. Se o diabo tem a estratégia dele, que é o anticristo, o texto vai falar sobre como a igreja reage, como a igreja responderá a esse tipo de ataque ou de estratégia do diabo. Versículo 10... Versículo 8, vamos ler ali, né? Adorarão o anticristo, entre parênteses, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10, aí vai vir a perseverança do povo de Deus. Olha o que Deus diz e o que ele espera dos seus santos no tempo de grande tribulação. Preste atenção. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha o que Deus está dizendo. Se você for levado cativo nesse tempo, meu povo, seja levado. Se você for morto à espada, é necessário que você seja morto à espada, por amor ao meu nome, porque esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso está conversando, de alguma maneira, com a forma como a igreja vai vencer na tribulação. Isso é uma informação de como a igreja vai perseverar. Isso está relacionado também com o capítulo 12, versículo 11, que vai dizer: eles, pois, venceram o diabo ou o dragão por causa do sangue do Cordeiro, por causa da sua palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que, pastor? Você está dizendo que Deus vai me assegurar a vitória, que Deus estará conosco na grande tribulação, mas é necessário eu demonstrar a minha fidelidade até mesmo diante da morte? Exatamente. O texto está classificando isso, ou definindo isso, como perseverança e fidelidade dos santos. Mas você precisa entender que nesse tempo o Espírito Santo estará sim conosco, e ele derramará sobre os seus filhos, os filhos de Deus, maturidade e graça para compreender que viver na verdade é lucro e que morrer é Cristo. Então, por isso, essa é a perseverança e a fidelidade dos santos. Depois, vai falar sobre outro personagem, a besta que emerge da terra, ou a que vem desse âmbito religioso. Vi ainda outra besta, versículo 11, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha que coisa, irmãos. Parece cordeiro, tem imagem do que é santo, tem imagem do que é de Deus, mas fala como o diabo. Fala coisas do mal. Ele é um falso profeta. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Característica importante, então, do falso profeta. Fala como se fosse cordeiro, mas na verdade é dragão, e opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra, copiando as 2 testemunhas de Jesus que nós vimos há 2 vídeos atrás. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. E aí ele vai dizer o texto tão famoso e tão mal entendido, interpretado por muitos. A todos, pequenos e grandes, os ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Então, primeira coisa nós precisamos entender, quando a marca da besta aparecer, ele vai vir por intermédio, por uma imposição do falso profeta. Mas quando o falso profeta aparecer, o anticristo já veio, ou seja, o anticristo vai vir antes do falso profeta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ninguém vai ser pego de surpresa nesse aspecto. Ninguém vai ser enganado ou me foi atribuída a marca da besta na minha mão, na minha testa, sem eu querer. Não. As pessoas vão fazer isso conscientemente, por vários motivos. Primeiro, quem vai instituir, quem vai estabelecer essa marca vai ser o falso profeta. E ele vai ser inconfundível. Existem sinais nele que será fácil na tribulação de classificá-lo como falso profeta. O próprio versículo 13 diz o capítulo 13, melhor dizendo, vai dizer no versículo 13 ali, opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Quem você vê hoje fazendo cair fogo do céu sobre a terra? Existe alguém que faz cair fogo do céu sobre a terra hoje? Não existe. Mas essa vai ser uma característica do falso profeta. Quando você ver alguém que parece cordeiro, mas fala como dragão e que faz cair fogo do céu sobre a terra, fique esperto, porque esse é o falso profeta e é ele que vai instituir a marca da besta. Ele que vai fazer isso de forma impositiva. Terceira coisa, como eu disse, ninguém vai ser pego desprevenido, por inocência. Eu não sabia, por uma necessidade fiz isso, sem querer e não sabia que era. Todo mundo vai saber, todo mundo vai fazer. Quem receber a marca da besta na sua mão ou na sua testa vai fazer isso de forma consciente. Por quê? Porque isso vai ser impositivo. O texto diz ali, todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, ele não vai colocar em todos, vai colocar em quem quiser. E essa pessoa vai ser induzida a querer, porque senão ela não consegue comercializar, comprar, vender. Vai ser por intermédio de uma coação, se é assim que eu posso dizer. A marca da besta vai ser implantada por intermédio de uma pressão financeira, Mas você vai conseguir distinguir o que é e de quem vem, porque esses sinais já classificam as características do falso profeta. Depois do capítulo 14, vai falar sobre as 4 vozes importantes. Essas vozes, elas, na verdade, elas nos garantem, elas afirmam, na verdade, algumas garantias que acontecerá durante a tribulação. Coisa importante, elas já falam coisas do fim no meio da tribulação. Por que, pastor, existem coisas que são concernentes ao fim, que são faladas no meio da tribulação? Porque ter a certeza de que você é povo de Deus e será vitorioso é fundamental para quem está passando na tribulação. Para quê? Para que, independente do que você está passando ou passará, saber que você no final vai ser vitorioso, isso te dá ânimo, isso te refrigera, isso te abastece a sua fé, a sua força, a sua emoção e tudo. Então, na verdade, essas 4 vozes aqui, elas trazem 4 anúncios, elas nos asseguram 4 coisas que vão acontecer. Primeira delas, capítulo 14, versículo 6, ele vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, primeira coisa, no meio disso tudo, Deus ainda vai estar oferecendo aos homens chance de arrependimento. Ele está dizendo, meu juízo é certo, eu estou chegando, o tempo é chegado, como diz o texto, é chegada a hora do meu juízo, mas adorem aquele que fez o céu, a terra e tudo que neles existem. Deus ainda vai conceder aos homens graça, arrependimento, chance, oportunidade. Segunda voz, uma voz de anjo, e ele diz que a vitória dos homens e de Deus é garantida. Ele nos assegura isso. Ele diz, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Deus assegura a queda da Babilônia, que é o estilo do mundo, o estilo de vida deste século, dos homens e mulheres que não amam a Deus e lhe resistem. Eles serão derrotados. Essa é uma certeza, diz aqui a segunda voz. Terceira voz, também de um anjo, ele vai oferecer aos homens opção, ou arrependimento
ou juízo, ou condenação eterna. Veja o que ele diz ali, ó. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e com enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, ele ainda está assegurando aos homens ali, ó, o meu juízo vai ser severo, mas vocês podem escolher entre se arrepender ou a condenação eterna, e a ira será grande, sem mistura, como diz aqui o versículo 10. E existe então a quarta voz. A quarta voz é aquela, no texto diferente das três primeiras, não diz que é a voz do anjo, diz que é uma voz do céu, mas nós podemos pelo contexto compreender que ainda é um anjo. E ele diz: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, Deus está assegurando para aqueles que morreram nele, fiéis a ele, para aqueles que, por exemplo, obedeceram o que diz capítulo 13, versículo 10, foram levados ao cativeiro, tiveram que ser mortos, foram mortos e perseveraram e foram fiéis a Deus. Deus está assegurando o seu consolo e a sua recompensa pela eternidade, no símbolo do descanso. Depois do capítulo 15 ali, vai falar sobre os flagelos ou as taças. É como se Deus reunisse 7 anjos e esses anjos despejassem sobre a terra taças, e o símbolo do despejo é a ira de Deus. É como se ele virassem as taças ou os flagelos e fossem derramadas sobre a terra os últimos 7 juízos de Deus, e esses juízos nós vamos acompanhar no capítulo 16, 17 e 18 do próximo vídeo. Deus abençoe você, até mais.